nos dias em que o presidente da Suprema Corte queria um comitê de ética, um conselho de ética, e que eles reagiram e disseram, não precisa disso. Está provado que precisamos. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançar em todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio, e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos, com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e, como humanos, erram. Eles não são semideuses e hoje vocês estão divulgando o que um que se considerava semideus fez. Ele foi ao limite do impossível que nós poderíamos imaginar. Então, bora, gente. É hora de uma virada de chave, é hora do Brasil realmente. Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachment quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. Mas o TCU também Só para encerrar e abrir aqui para as perguntas, é importante salientar que esse assunto é um assunto que transcende questão político-partidária. Você vê que o pedido de impeachment que a gente já deu entrada no dia 14 de janeiro de Toffoli, sobre esses episódios, até onde a gente sabia, tem assinatura de diversos parlamentares, senadores de partidos, muitos partidos. Então, todas essas revelações que a gente tem tentado pela CPI do crime organizado, convocar e quebrar sigilo da dona Viviane Barsi, com relação a esse contrato indecoroso, injustificável, de 129 milhões de reais. Também queremos saber o que é que Vorcaro estava fazendo com o Lula no Palácio do Planalto, junto com Mantega, junto com Galípolo. Tem requerimentos nossos para entender por que essa reunião fora da agenda oficial. Então, tem muita coisa nebulosa que o brasileiro precisa tomar consciência e que a gente precisa buscar os responsáveis enquanto é tempo. Então, estamos aqui à disposição de vocês. O Tribunal de Contas também... Só duas manifestações rápidas antes da questão do Tribunal de Contas. Sobre o sigilo. A primeira, agradecer o papel da imprensa, reforçando o que disse a senadora Damares, também o senador Eduardo Girão, que tem trazido à luz todos esses dados e tem mantido justamente a fiscalização sobre as ações de Dias Toffoli que levaram agora a essa repercussão nacional e internacional. E, em segundo lugar, o papel da oposição no Congresso Nacional, que numa quinta-feira, véspera de Carnaval, em que pese não haver sessão e muitos deputados estarem nas bases, mas também trabalhando, não deixa esta oposição de fazer e cumprir o seu papel no que diz respeito à fiscalização do poder. O Supremo Tribunal Federal precisa de freios, e esses freios precisam ser dados pelo Congresso Nacional. O TCU também decretou sigilo máximo. Nós estamos preocupados também com o que acontece no TCU, mas tivemos novas revelações, inclusive de eventuais chantagens feitas contra ministros do Tribunal de Contas, revelados por um senador da República. Isso tudo nos deixa muito preocupados, porque a gente vê que há, não apenas no Supremo Tribunal Federal, não apenas no Palácio do Planalto, não apenas no Congresso Nacional, mas em outras instâncias do poder, potenciais aliados nesta verdadeira esculhambação que virou a nossa República. Isso. E é por isso que o Brasil precisa ser passado a limpo. Essa página vai precisar ser virada. Tem coisas que são feitas agora com a nossa ação, tem outras coisas que vão ser feitas nas eleições, e é importante que a população brasileira esteja muito consciente da situação que nós vivemos. Eu tenho duas perguntas. Qual é a diferença desse novo pedido de impeachment para os anteriores? Não seria mais efetivo tentar destravar os que os senhores já evitaram? Fatos novos, né? E uma outra pergunta, em relação ao pedido que vão mandar para a PGR, é diferente do que o Jordi também mandou hoje? Porque ele também disse que vai entrar um novo pedido
para afastar o ministro do caso. São duas iniciativas. Você me dá a oportunidade até de corrigir uma informação, ou melhor, reparar uma informação dada antes sobre a suspeição pedida do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República. A suspeição que foi pedida e foi arquivada foi de autoria da deputada Adriana Ventura. O senador Eduardo Girão, junto com a senadora Damares e o senador Magno Malta, está aqui conosco também o deputado Coronel Crisóstomo agora, continua sob avaliação do Procurador-Geral da República. E aí reforço o papel importante da imprensa, porque infelizmente quando o Estado de Direito não funciona, é a pressão pública que faz muitas vezes as autoridades agir da forma como deveriam agir. E é por isso que um novo pedido de impeachment é importante. Existem vários, os crimes elencados nos pedidos anteriores continuam sendo crimes passíveis de punição e continuam muito bem documentados. Mas a cada fato novo, nós apresentaremos novos pedidos, aditaremos os pedidos anteriores, como também está sendo feito nesse caso, e nós faremos com o apoio da imprensa, que aqui está para nos ouvir, inclusive agradecemos pela oportunidade de estarem conosco nessa coletiva, daremos ainda mais luz a essas informações até que as autoridades, se não fizerem aquilo que devem fazer em virtude da lei, que o façam pela pressão da opinião pública e da população brasileira. Vocês tiveram acesso, né, a alguma dessas mensagens, desse conteúdo que ainda está sob sigilo, mas tem como o senhor adiantar algo do que está ali, do que chamou mais atenção de vocês, autoridades? Acho que é importante lembrar que o que está cautelar na presidência do Senado nesse momento não pode ser revelado. Não há essa possibilidade. Nós respeitamos a lei, nós respeitamos aquilo que é decidido. Então, nós estamos nessa situação em que quem respeita a lei se vê, inclusive, limitado na sua ação. Mas ainda assim nós preferimos manter a decência e o cumprimento à lei para poder cobrar melhor daqueles que desrespeitam e assim fazer com que o Brasil seja um país melhor, mesmo que não na velocidade que nós gostaríamos. E os senhores pretendem apresentar algum requerimento para convocar o Toffoli para comparecer no grupo de trabalho que está investigando o caso do Banco Master? Aí eu acho que vou deixar para a senadora responder, porque é do Senado da República. O grupo de trabalho tem um cronograma. Eu quero lembrar que o grupo de trabalho já esteve no TCU e o que o senador Renan falou ontem, o clima dentro do TCU é de horror, é de tensão. Um tribunal do porte do TCU ser chantageado. Agora é a hora de mostrar quem chantageou. O grupo de trabalho esteve ontem com o diretor-geral da Polícia Federal às 17 horas e às 18h30 com o ministro Fachin. E quero dizer para os senhores, o ministro Fachin, ele disse o que a gente queria ouvir. Ele quer transparência. Então, aguardem. E o grupo de trabalho está discutindo internamente da necessidade de convocar nos próximos dias ou não o ministro Toffoli. Então, nós não vamos nos omitir. Gente, vejam só, o parlamento foi aguerrido. Uma CPMI do INSS, uma CPI do crime organizado que também está lá convocando a esposa do ministro Alexandre e um grupo de trabalho na CAI e os pedidos de impeachment paralelo. Os parlamentares estão sendo aguerridos. Que o Brasil tenha esperança. Nós não vamos nos silenciar. Só para complementar a pergunta dele, rapidamente, sim, nós já temos um requerimento, eu mesmo dei entrada, no requerimento para convocar o Toffoli e seus irmãos na CPI do crime organizado. Infelizmente, não teve sessão da CPI do crime organizado essa semana. Mas a gente vai insistir, principalmente porque o escândalo é tão grande, esse do Banco Master, que merece uma CPI própria. Claro que é importante o trabalho que é feito pelo grupo da CAI, mas não tenha dúvida que nós precisamos de instrumento de investigação que só uma comissão parlamentar de inquérito pode fazer, né? Então, é uma CPI ou CPMI que até agora eu não entendi por que Davi Alcolumbre não instalou. Ele tem o dever, obrigação moral de instalar. Eu espero até que na quarta-feira de cinza, se for possível. Senadores, vocês estão falando em chantagem ao TCU. A gente entende que chantagem é porque quem está sendo chantageado também deve. O TCU está devendo alguma coisa? O que aconteceu para ser chantageado? Olha,
muito arriscado eu adiantar qualquer coisa, porque no grupo de trabalho nós estabelecemos que o senador Renan seria o porta-voz. Mas a reunião dele com o TCU mostrou que há um clima de tensão e que realmente houve chantagem. Aquele tribunal foi chantageado. Tudo isso será revelado. Gente, acabou o tempo de não se revelar nada. Agora é um tempo de se revelar tudo. Então, que as instituições venham com coragem e abram os sigilos de tudo, inclusive quem chantageou e quem está sendo chantageado.